A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha amada irmã. Quem tem imensa alegria de vos cumprimentar com essa gloriosa paz é o seu irmão em Cristo, o irmão Fabiano Júnior. Queridos, é motivo de muita alegria, uma vez mais, estarmos juntos aqui, reunidos na presença do nosso Deus, para que nós possamos, para a honra e glória do Senhor Jesus, estarmos aprendendo mais e mais da Santa Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, eu gostaria de já, sem demora, de te convidar você em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos dirigir um minuto de oração, para que nessa mensagem, nesta pregação, nós não viemos falar nada do nosso conhecimento, que nós não viemos falar nada da nossa livre e espontânea vontade, mas sim que tudo venha a ser revelado e direcionado pelo nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, neste momento, ó grande Deus, eu me coloco na Tua presença, juntamente com este irmão, com esta irmã, Senhor Jesus. Nós viemos, ó Pai, te pedir a Tua direção, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha, ó Pai amado, nos guiar. Ó Deus, que nós não viemos falar nada de procedência humana, que nós não viemos falar nada de procedência da mente, mas sim que tudo venha a ser revelado e direcionado e guiado pelo Senhor. Meu Deus, que depois desse estudo, dessa pregação, ó Pai, nós possamos sair em nome de Jesus, ó Pai, que as nossas vidas edificada, transformada, lavada e remida pelo poder do Teu sangue. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e amadas irmãs, nós vamos aqui hoje, para a glória de Deus, aprender um pouquinho mais da Santa Palavra do Senhor. E nós vamos ver hoje aqui, meus queridos, sobre a ruína espiritual de muitos irmãos e irmãs e de igreja também. Sim, às vezes você pode falar, irmão, mas tá mesmo a igreja? Sim, da igreja, porque quando nós vemos que a parte principal, as pessoas, para nós entendermos corretamente, a pessoa que muitas das vezes ela lidera, há pessoas que muitas das vezes estão por cabeça, por liderança, as pessoas que não oram, não jejuam, essas pessoas, meus irmãos, elas são enganadas, são presa fácil de Satanás, e através desse engano, elas enganam as pessoas, induzem as pessoas também a viver uma vida de erro. É isso que nós vemos nos dias de hoje, meus irmãos. Muitas igrejas, muitos ministérios, independente de placa de religião, estamos dizendo, muitas lideranças, muitas pessoas que não oram, que não buscam mais a Deus e que estão com as suas vidas totalmente fracassadas. Então nós vamos ver, meus queridos, o que ocorre, o que acontece para a pessoa ter a vida espiritual, uma morte, né? Como que a pessoa ela vem a ter uma vida totalmente arrasada, destruída. Nós vamos aqui aprender na palavra de Deus, e nesse decorrer aqui, meus queridos, eu vou estar utilizando praticamente, não vou dizer 100%, mas quase 100% dos versículos. Nós vamos estar vendo aqui no Novo Testamento, porque muitas pessoas, meus irmãos, dão desculpa, não, eu não aceito esse versículo porque está no Antigo Testamento, Jesus veio e fez uma nova aliança. Então, para nós tirar toda essa raiz de confusão, para nós tirar toda essa raiz de contenda, nós vamos usar praticamente quase todos os versículos no Novo Testamento, ok? E eu gostaria de pedir para você, meu querido irmão, você, minha amada irmã, antes de tomar alguma decisão em estar trazendo muitas das vezes aquele comentário chato que machuca, né? Não vamos ficar aqui nos comentários discutindo, não. Vamos, em nome de Jesus, fazer assim, acrescentar, vamos assim aprimorar, vamos fazer bonito, vamos deixar Deus se agradar de nós e vamos trazer comentários bonitos, edificantes. Não estamos aqui para poder ficar discutindo com os irmãos de outros ministérios, não estamos aqui para ficar discutindo com as irmãs de outros ministérios, por ao contrário, meus irmãos, eu estou aqui com vocês para que junto possamos somar, para que nós podemos ganhar almas para o reino de Deus
e para que principalmente nós podemos ter a nossa vida espiritual edificada em nome de Jesus, amém? Então deixa um comentário bem bonito, um comentário legal. Se você também quiser deixar o seu nome aí nos comentários para nós estar orando, nós vamos estar orando sim, e com toda certeza o nosso Deus vai estar te abençoando juntamente com a sua família, amém? Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs para que juntos possamos aqui meditar no versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios capítulo 6 e o versículo 18. Em nome de Jesus, pega a tua Bíblia, vamos examinar junto, né, para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejamos atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, eu fico encantado, sabe, meus irmãos? Eu fico maravilhado com a palavra do Senhor. Às vezes nós podemos meditar 10 vezes no mesmo versículo, mas 10 vezes Deus fala de maneira diferente. É verdade, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, não é verdade? Irmãos, e aqui estamos mediante desse versículo, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui está falando que nós devemos, meus queridos, orar no Espírito, não somente no Espírito, mas nós vivemos uma vida de oração em todas as ocasiões. Irmãos, por que nós estamos vendo, meus queridos, nos dias de hoje, eu vou colocar dentro da igreja, eu vou colocar entre nós, amém? Vou pôr dentro da igreja porque fica mais fácil, porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas falar dos outros é fácil, né? Então, para nós entender, vamos falar de nós, amém? Irmãos, por que nós estamos vendo nos dias de hoje muitas pessoas, meus queridos, no nosso meio, entre nós mesmos, com a péssima reputação, uma pessoa que tem uma imagem chata, uma pessoa que tem uma imagem assim negativa. Por quê? Porque nós vemos isso, meus queridos, são pessoas, né, que não tem o fruto da oração. A pessoa que não está enquadrada nesses requisitos aqui, que nós devemos orar, viver uma vida de oração e súplica. A pessoa, ela acha assim, meus irmãos, que muitas das vezes ela vem para a igreja, mas ela acha que o corpo físico dela, tanta matéria presente, em trajes, às vezes uma Bíblia grande, né, para chamar a atenção, está achando que está tudo resolvido, que aquilo ali, meus irmãos, vai resolver o problema dele, que aquilo ali vai resolver o problema dela, e não é bem assim. Aqui a palavra de Deus está mandando que nós devemos orar, viver uma vida de oração tanto em espírito como em matéria, em obra também, de todas as formas, né? Em todas as ocasiões, de orações e súplica. Tendo isso em mente, estejamos atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui nós temos aqui, meus queridos, 3 tipos de mandamento no único versículo, e se a gente não observar abertamente, a gente jamais vai enxergar dessa maneira de enxergar 3 mandamentos. Aqui a palavra de Deus manda, nós devemos viver uma vida de oração e súplica, em mente, amém? Em mente, perseverando por todos os santos. Uma oração e súplica tanto faz em pensamento, amém? Em atitudes de joelho, assim, por palavras, e orando também em favor de todos os santos. Então nós vemos aqui 3 mandamentos do Senhor num único versículo. Aí muitas pessoas, meus irmãos, por que eu menciono isso no nosso meio? Pessoas estão com a vida praticamente assim, possamos expressar melhor, suas vidas fracassadas, com a vida derrotada. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã não é mais como antes, mudou, né? Aquela pessoa diferente, nossa, outrora atrás era uma bênção. Nossa, outrora atrás aquela pessoa orava e o milagre acontecia. Sim, mas por que hoje não acontece mais? Poxa, põe um ponto aí, alguma coisa aconteceu. Quando a gente começa a ver coisas diferentes, coisas que realmente estão saindo fora do anormal, acontecer nas nossas vidas, ou na vida daquela pessoa amada, aquela pessoa querida ali que está no nosso meio, é porque que nós vemos isso acontecer. Isso é falta de oração,
Isso é falta de novamente a pessoa ter um diálogo, de novamente ter um compromisso com Cristo, para que as promessas, as bênçãos, o milagre do Senhor volta a acontecer, fluir sobre as nossas vidas. Aí muitas pessoas vêm com aquela velha conversa, não, irmão, não, tá passando prova, tá, não, tem que passar prova, tem. Mas tem que passar a prova orando, tem que passar a prova na presença de Deus, tem que passar a prova revestido pelo poder de Deus. O que está lá escrito lá em Romanos? Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá também em Romanos também fala, revesti-vos, em Efésios aliás, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é verdade? A palavra que está dizendo, a gente vê referência em Romanos, a gente vê referência lá em Efésios, enfim, a Bíblia está repleta, meus irmãos, de versículos de ensinamento que nós devemos estar revestidos. E como nós vamos alcançar esse revestimento? Como nós vamos alcançar ter uma comunhão com Deus? Muitas pessoas perguntam, irmão, eu quero ter revelação, irmão. Irmão, eu quero que Deus me use, sim. O que eu faço, irmão Fabiano? O que eu faço para poder receber as revelações? O que eu faço para receber os dons? O que eu faço para me pôr a mão, o milagre acontecer? É simples. É simples. Vive uma vida de oração. Vive uma vida de comunhão com Deus, que você vai ver Deus te usar. Você vai ver o milagre acontecer. Não vai ser diferente do que aconteceu sobre os apóstolos. Não vai ser diferente sobre o que aconteceu com Moisés, com Abraão. Porque a Bíblia fala, meus queridos, que os sinais, eles seguem os que crêem. Os sinais, ele não vai seguir qualquer um. Às vezes as pessoas falam assim, Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. É verdade, mas desde que esteja na posição, na presença de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é santo. Deus não mistura a sua santidade com a bagunça, com a lama, com o charco do pecado deste mundo. E para nós viver uma vida de santidade, para nós viver uma vida de comunhão, conforme Moisés andou com Deus, conforme Abraão, conforme Daniel, conforme Josué, estou citando nomes do profeta do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento teve muitos, teve os apóstolos, teve os discípulos, um monte de gente que também teve vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque viveu uma vida de oração. Se a gente for catar muitas bases, muitas referências da Bíblia, a gente vai ver lá no livro de Atos, logo no começo, no início da igreja, que a igreja ela vivia constantemente em oração. E ali a gente vê nos versículos dando sequência que os sinais aconteciam, o milagre acontecia. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, eram libertas? Quantas pessoas eram curadas? Quantas pessoas eram transformadas pelo poder de Deus? Foi a época que mais que a igreja cresceu na história da humanidade. Foi a época que a igreja viveu na oração. Quando eu falo oração, meus irmãos, é tudo em questão também de jejum, também obediência também, tá bom? Que não fica apenas nessa palavra assim, oração, mas que fica baseada em tudo. Então, meus queridos, a igreja, o auge da igreja, vocês podem observar. Vamos suponhar, por exemplo, aqui essa obra abençoada, essa obra maravilhosa que é a Igreja de Deus e Amor. Essa igreja ela nunca cresceu tanto conforme na época, meus queridos irmãos, que viveu, que sempre esteve posicionado na santa doutrina. Teve um batismo que quando o nosso saudoso missionário Davi Miranda ainda era vivo, teve um batismo que batizaram praticamente 5.000 pessoas, num único batismo. Num único. Olha hoje, né? A gente tem que pegar, se bobear, tem que juntar o mundo inteiro para ver se consegue batizar 500 pessoas. Por quê? Porque a gente pensa que não, meus irmãos, a oração, a igreja quando não ora, o ser humano, a pessoa, independente, o pastor, a pastora, o líder, né? A líder, independente, a pessoa que não ora, a gente não vê milagre. Por que não acontece praticamente os milagres de hoje em dia? Porque muitas pessoas estão com as suas vidas totalmente de ponta cabeça. Por quê? Porque a gente não vê mais a oração. A gente não vê mais. As pessoas querem chegar na igreja, querem começar os cultos com louvor. As pessoas querem começar os cultos com louvor. As pessoas querem cantar o culto contando a bênção. Faz 1 minuto de oração, acho que já fez muito, não é verdade? Mas antes não, meus queridos.
Antes, eu me recordo, meus irmãos, que a gente chegava, o culto começava às 7, era 15 a 20 para 7, a gente já estava na igreja. Quem é lá daquelas épocas de trás vai lembrar do que eu estou falando. A gente já estava na igreja, na verdade, né? Que coisa linda. Irmãos, o fogo já estava descendo. Por quê, meus queridos irmãos? Porque a igreja, o culto começava às 7, mas a igreja desde as 6 horas já estava aberta. Desde as 6 horas, vocês entenderam? E aí o que acontece? Sempre já chegavam as pessoas que já iam dobrar o joelho. As pessoas gostavam, tinham prazer da oração. As pessoas tinham, era cultos, meus irmãos, de oração, campanha de oração, irmãos. Campanha, irmãos, que coisa linda. Foi a época que a igreja mais cresceu, irmãos, os batismos. Irmãos, naquela época, meus irmãos, a igreja, sim, só para nós poder ter uma dimensão, compreender um pouquinho melhor, tá? Só para poder ficar mais interessante a conversa, a pregação aqui da palavra do Senhor. Naquela época, os dirigentes, essa liderança, o povo lutava mesmo, brigava de um em dente para ver quem batizava mais, porque tinha prazer de buscar as almas, tinha prazer de orar a Deus, para Deus usar eles, para Deus usar essa obra, para Deus usar o missionário mais e mais, e as almas vinham, meus irmãos, vinham em massa para a presença de Deus, irmãos. Meus queridos, foi a época que a igreja mais cresceu no nome de Jesus, a época que a igreja viveu uma época de oração, uma época de jejum. Tinha um ministério, irmãos, a gente tinha na igreja o ministério das Ana, dos Daniéis, para poder ser um obreiro, para poder ser uma obreira, meus queridos, naquela época, a gente tinha que passar durante quase um ano ter um ministério de oração. A gente tinha como igual uma carteirinha que assinalava, marcava a presença, a gente tinha que estar no mínimo de 4 a 5 vezes na semana na igreja, fazendo esse ministério de oração, que era o ministério da Ana e do Daniel, que eram os ministérios de oração. Por que quando a gente fala Ana e Daniel? Por quê? Porque a gente vê o exemplo da Bíblia. Ana, a mãe de Samuel, foi uma mulher que orava tanto, pedindo a Deus um filho. E Daniel também, sobre a gente ver ali, né, as orações de Daniel, que Daniel recebeu da parte de Deus as revelações apocalípticas, do Apocalipse, né? Enfim, por isso que menciona, fala assim, é só referência das Ana e do Daniel. Por quê? Porque foram homens e mulheres de oração. Irmãos, foi a época que a igreja mais crescia, irmãos. Obreiros e meus queridos irmãos, eles subiam no altar cheio do poder de Deus. Pregadores, irmãos, os homens subiam no altar, pegavam o microfone. Que coisa linda, meus queridos, que coisa gloriosa. Pegavam o microfone e começavam as pessoas contemplar essa oportunidade de ver isso aí que eu estou dizendo. Os pregadores começavam a orar, irmãos, as pessoas caíam possessas, as pessoas oprimidas, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Porque igual eu estou mencionando aqui a palavra de Deus, que nós devemos andar, viver uma vida de oração na presença de Deus em súplica, todos os momentos. A igreja vivia, meus queridos, não somente ensinava a viver em oração, mas também andava em oração na presença de Deus. Por isso que o milagre, meus queridos, por isso acontecia. Oh, meus queridos irmãos, eu falo aqui para vocês aqui, sinceramente, eu fico admirado em ver esse poder de Deus, em ver, ter a oportunidade de ter visto essa época, meus queridos irmãos, como que Deus operava maravilha. Irmãos, as pessoas subiam no altar para poder pregar, meus queridos. Ali começava a orar, ali antes, irmãos, o inimigo, o Satanás se manifestava, a fúria, meus irmãos, a fúria do inimigo. Por quê? Porque a igreja ela era de oração. As pessoas, meus queridos, chegavam na igreja, muitas das vezes chegavam na igreja, bebia da água ali do bebedor, quando chega logo na entrada, irmãos, pessoas eram curadas de câncer. Pessoas com AIDS era curada. Por quê? Porque a igreja sempre viveu na oração. A igreja sempre viveu na presença de Deus. E Deus sempre teve prazer de abençoar. Aí a pessoa me pergunta, mas irmãos, mas por que hoje está diferente? Por que hoje não se batiza mais pessoas como antes? Por que hoje a gente não vê mais os paralíticos andar? A gente não vê mais o mudo falar. Por que, irmão? O que aconteceu, irmão? A minha vida antes era uma bênção, porque hoje está diferente. Vale a pena a gente parar um momentinho, meus queridos irmãos. Às vezes a gente só sabe exigir querer de Deus. A gente só sabe muitas das vezes ficar, Deus, eu quero, Deus faz isso, Deus querendo ou não, eu quero isso, mas só que a gente não sabe parar e olhar e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim?
Aí nós vejamos aqui no versículo aqui de Efésios capítulo 6, 18, que nós lemos, ó, orem no Espírito. Olha o que Deus quer da gente, olha aqui Deus falando, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejamos atentos, perseverem na oração por todos os santos. Aqui a palavra de Deus está falando que o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, que eu viva uma vida de oração. Aí eu paro e me pergunto, Deus, eu estou pregando, mas não estou vendo mais o milagre acontecer. Deus, eu estou pregando, mas eu não estou vendo mais o mudo falar. Aí eu me pergunto, puxa, o que eu fiz de errado? O que Deus quer de mim para isso voltar a acontecer? Aí eu começo a imaginar, poxa, né? Antes eu vivia uma vida de oração, hoje eu não oro mais como antes. Antes eu vivia uma vida de jejum, hoje eu não jejuo mais como antes. Por isso que a gente vê, é aquele ditado, quando mais oração, mais bênção. Quando mais oração, mais milagre. Quando mais oração, mais Deus te usa. Por quê? Porque mais em sintonia, em comunhão com Deus nós vamos estar. É conforme a igreja viveu, uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de santidade na presença de Deus, o qual também Deus viveu o mesmo compromisso com a igreja. Porque o homem e a mulher que vive uma vida de santidade, Deus tem prazer, Deus tem diálogo. É igualmente aquele bom funcionário. Quando o funcionário é bom, quando o funcionário ele é exemplar, ele é diferente. O patrão chega, a conversa dele com o patrão é diferente. Não é o mesmo nível que o patrão conversa com qualquer outro funcionário que não está nem aí. A conversa é diferente, o patrão respeita mais, o patrão ouve tudo que aquele funcionário exemplar, ele conversa, o patrão dá ouvido. Por quê? Porque ele é diferente. Assim somos nós, a nossa vida com Deus. Se nós vivemos uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, Deus também vai viver uma vida de, assim, que eu posso expressar para os irmãos, uma vida também de intimidade com nós. A santidade, o Shekinah, a glória de Deus, ela vai ser induzida também na nossa vida. É o que acontece, porque hoje a gente não vê mais os milagres praticamente, são poucos, é bem raro, algumas ocasiões. Por quê? Porque falta oração, porque falta comunhão com Deus. É o que está acontecendo. Porque a gente não vê mais as pessoas se batizando hoje. Hoje tem que unir o Brasil inteiro, o mundo inteiro, para falar que batizou 500 pessoas. Antes, no único batismo, numa única sede, era batizada aí tudo isso daí. Para a gente ter uma noção, por quê? Porque foi a época que a igreja do Senhor mais viveu em oração. Aí a pessoa fala assim, irmão, mas se colocar o povo para orar muito, isso vai espantar a pessoa da igreja. Se colocar o povo para poder jejuar, para poder consagrar, vai expulsar o povo da igreja. Não, meus queridos, sabe o que expulsa o povo da igreja? Sabe o que expulsa? É pecado. O que expulsa o povo da igreja é revelação mentirosa da carne. O que expulsa o povo da igreja é a igreja que não ora. Vocês podem ver isso daí, faz uma análise, uma varredura para vocês verem. Quando o homem ele é de Deus, quando a mulher é de Deus e vive uma vida de santidade, de obediência, que ora a Deus, que busca a Deus, vocês podem ver, irmãos, Deus é com ele. Deus é com ela, meus queridos. Agora vocês veem aqueles e aquelas que não querem saber de nada, que não ora, só gostam de aparecer em público para se aparecer. É igual mencionei para os irmãos numa outra pregação, é que nem político em época de eleição. Chega em época de eleição, aparece um monte falando que fez isso, fez aquilo. Assim são também esses tais. Eles não fazem nada, não quer saber de orar, não quer saber de colocar a igreja em oração, e quando aparece quer se aparecer. Quer se aparecer, faz uma análise para os irmãos ver. Então, meus irmãos, a gente vê, é por isso que o milagre não acontece mais. É uma igreja que está vivendo, é um tempo, uma época que o povo de Deus, a igreja do Senhor está vivendo apenas de emoção. Está vivendo apenas, meus queridos irmãos, é igual eu mencionei também numa outra pregação, você coloca um fundo musical ali, aí a pessoa está achando que a presença de Deus não é aquilo ali, é emoção. É emoção, vocês entenderam? Aí a pessoa está achando muitas vezes que é Deus. Não é, por quê? Porque não é Deus. Irmão, mas por que o irmão está sendo... Não estou sendo contra. Tanto que vocês veem que no fundo aqui da pregação, eu coloquei também um fundo aqui. Eu acho bonito, mas só que isso não me comove. O que me comove realmente é a presença de Deus. Por isso que é importante a gente ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, meus queridos, é diferente. Quando Deus fala é diferente. Aí a gente cata a palavra de Deus, a gente vai mais adiante no livro de Filipenses. Lá no Filipenses fala assim, no capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Mais um versículo do Novo Testamento para a honra e glória do Senhor, que menciona que nós devemos viver uma vida de oração e súplica a Deus, com ações de graça. Por que ações de graça? Agradecimento. Porque tem pessoas que só vêm para a igreja, só sabe orar, só sabe pedir, depois que recebe, some. São igual os 10 leprosos, né? Só sabe pegar, querer receber o milagre, mas na hora de receber a bênção, não sabe voltar, não sabe agradecer a Deus e não sabe prestar um culto de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Por isso que é importante a gente agradecer a Deus todos os momentos. Senhor, obrigado pelo seu perdão, obrigado pela tua misericórdia. Por quê? Irmãos, nós vivemos 24 horas dependente de Deus. 24 horas, às vezes não adianta você chegar em mim, você falar, mas irmão Fabiano, eu que não levanto cedo para trabalhar para ver se Deus vai me dar. Irmão Fabiano, eu que não vou em busca do serviço para ver se Deus vem aqui me dar um emprego. Mas e aí, vem cá, você levantou cedo por quê? Porque Deus te sustentou, Deus permitiu mais um dia para você. Você levantou cedo e você dormiu, vice-versa, e você respirou, não respirou? Quem te deu o oxigênio? Quem preparou o ar para você respirar? Foi eu? Foi você? Não, foi Deus. A água que você bebe, essa água que você tem que tomar pelo menos de 1,5 litro até 3 litros por dia, porque isso é ordem médica, isso é comprovado cientificamente, que o nosso corpo necessita de no mínimo de 1,5 litro de água por dia. Essa água que você bebe, quem te deu ela para você beber? Quem criou essa água? Quem formou essa água? Tudo foi Deus. Então, todos os momentos das nossas vidas nós temos que orar agradecendo a Deus. Em todos os momentos, a roupa que você veste, tudo saiu do planeta Terra, toda a matéria-prima, tudo que você está pisando, que você está vestindo, o que você come, independente, o que você tem, tudo saiu do planeta. Quem criou os céus e a terra foi eu? Não, foi o Senhor Jesus. Então o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada toda a honra, a Ele seja dada toda a glória e todo o louvor. Nome algum, mulher alguma é merecedor de glória. Às vezes nós vemos por aí, né, as pessoas sobem no altar e começam: quero louvar a Deus pela vida do fulano. Não, louva a Deus, glorifica a Deus. Fulano e ciclano não é digno de adoração. Ah, o preleitor vai pregar, o preleitor vai falar. Não. Toda a glória e honra seja dada ao Senhor. É por isso que aqui a Bíblia fala: não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, que nós devemos ter ansiedade em orar, ansiedade em buscar a Deus, ansiedade em fazer a vontade do Senhor. Para quê? Para que nós possamos ter comunhão com o nosso Deus. E aqui está dando consequência aqui, ó. E com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Quando você vai pedir a Deus: Senhor, abençoa o meu lar, Senhor. Agradece a Deus também, porque independente do teu lar estar passando por luta, por prova, mesmo assim você tem que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está dando uma oportunidade para você, meu irmão, para você, minha mãe, está apresentando a tua família para Ele. E muitas pessoas no mundo que não têm essa oportunidade. Irmãos, no mundo morre em média, comprovado cientificamente, uma média de 120 mil, chegando até 200 mil pessoas por hora no mundo. Imagina quantas pessoas estão descendo a sepultura neste momento, e você está tendo essa oportunidade de ouvir essa pregação, você está tendo essa oportunidade de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo aí. Enfim, Deus está te dando essa oportunidade. Por isso que é um momento também de você apresentar a Deus com ações de graça, agradecer a Deus por essa oportunidade e louvar e adorar o nome desse Deus que é Criador dos céus e da terra. Em todos os momentos, meus queridos, nós temos que ser agradecidos a Deus conforme a palavra do Senhor. Vamos dar sequência aqui, meus queridos irmãos, lá no livro de 1 Pedro, meus queridos, no capítulo 4, versículo 7, também está escrito assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alerta. Dediquem-se à oração. Bom, irmãos, conforme eu mencionei para vocês que a gente estaria praticamente quase 100%, bem dizer, trabalhando em cima do Novo Testamento aqui sobre os versículos. Irmãos, e não é diferente, irmãos. Aqui a própria palavra está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, e é verdade, meus queridos.
É verdade, a gente vê hoje, irmãos, a igreja preocupada com isso. Quando eu falo a igreja, meus queridos, não estou dizendo um ministério, vocês estão me entendendo bem, somos nós, não é verdade? A igreja, o povo de Deus, preocupado com muitas das coisas terrenas, seus afazeres, com o trabalho, com essas doenças, essas epidemias, né, que a gente sabe que infelizmente vem assolando a humanidade, mas tudo isso é o princípio. Irmãos, a igreja, o povo do Senhor está vivendo os dias finais aqui neste mundo. E nós não devemos estar com nossos corações presos neste mundo. Que nós não devemos estar com nossos pensamentos, com nossas obras, nossa atitude, enfim, presa neste mundo. Que nós devemos estar aqui, conforme a palavra do Senhor nos mencionou aqui, dedicando na oração. Como que nós vamos passar esses dias difíceis? Às vezes a pessoa pode falar para mim assim, mas irmão, então quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar? Quer dizer que eu não posso, eu só tenho que orar 24 horas? Não, não estou dizendo isso. Aqui a palavra do Senhor está falando para nós dedicar. Se a gente for parar para ver aqui, no primeiro versículo que nós lemos no começo, lá em Efésios capítulo 6, 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu estou dizendo já no Espírito. Aí a gente vê aqui na parte de Pedro, aqui 1 Pedro, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam em alerta, dediquem-se à oração. É esse momento aqui que nós devemos continuar trabalhando? Sim, continua. Irmãos, não estou falando para você que é proibido você ter um carro bom, não estou dizendo isso daí. Você pode sim, meu querido irmão, minha amada irmã, ter um carro bom, ter uma casa boa, fazer uma faculdade, ou até mesmo pagar para o seu filho, para a tua filha e vice-versa, né? Você pode realizar os teus sonhos, mas só que a Bíblia está dizendo aqui no livro de 1 Pedro que nós devemos dedicar na oração, em espírito, tudo que nós fazemos, meus irmãos, que nós devemos colocar Jesus na frente. Por quê? Porque se nós colocar Jesus na frente, o nosso coração não vai ficar preso neste mundo. O nosso coração vai estar preso, firme e alicerçado na rocha. Quem que é a rocha? Ela é Jesus. Por quê? Porque eu vivo uma vida de oração. Tá vendo? É bem simples, irmãos. A pessoa que ora, ela é diferente. A pessoa que ora, Deus trabalha na vida daquela pessoa de maneira diferente. As pessoas de fora começam a olhar, nossa, mas que incrível, né? Olha lá aquele irmão passando uma prova, passando uma luta, e parece que não está acontecendo nada, ele não desanima, está firme, sempre sorridente. Por quê? Porque ele ou ela vive uma vida de oração. Aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquela liderança vive uma vida de oração, uma vida que tem a presença de Deus. Era igual Moisés. Quando Moisés subia para o monte para orar com Deus, quando ele descia, Moisés, o povo não suportava olhar para Moisés. Por quê? Porque a glória de Deus estava manifestada sobre a fisionomia física de Moisés. Porque Deus visitava, Deus vinha pessoalmente conversar com Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés orava, Ana orava, Daniel orava, os apóstolos oravam. O que a própria palavra de Deus fala? Que nós devemos revestir do quê? Do poder de Deus. É revestir de fuxico? É revestir de contenda? É revestir falando mal dos outros? Não, é nos revestir do poder de Deus. Para quê? Para que na hora que a luta, as tentações, as provações desse mundo vier, nós possamos estar firme, alicerçado e revestido na palavra do Senhor. Não é verdade? É a própria Bíblia que está dizendo, é Novo Testamento, não é o Antigo Testamento, para não dar desculpa, irmão. O irmão só fala do velho, o velho não vale. Não, estamos falando aqui em nome de Jesus do Novo Testamento. Amém? Vamos dar sequência aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós meditamos aqui então, no 1 Pedro, aqui, capítulo 4, versículo 7. Vamos aqui também para a glória de Deus em 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quero, pois, que os homens orem. Olha só, meus queridos, Deus usando aqui o apóstolo para poder falar no plural. Isso é para todo mundo. É para todo mundo. É membro, obreiro, diácono, presbítero, evangelistas, missionários, pastores, enfim, é para todo mundo. É mandamento mundial. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos, não é mão, é mãos santas, sem ira, sem contenda. Viu só, meus queridos? A própria palavra de Deus fala aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8.
que nós devemos orar em todo lugar, em tudo quanto é canto. Às vezes você sai para a cidade, você pode ir comprar suas coisas, pagar suas contas, ir lá em tal lugar, independente, mas só que seus pensamentos, o teu coração tem que estar ligado a Deus. A sua vida, ela tem que estar enquadrada, encaixada dentro da palavra do Senhor. Você tem que estar continuamente 24 horas em sintonia com o céu. Aí você vai começar a receber as revelações de Deus. Deus vai te usar. Você vai ver como que Deus vai te usar para você conversar com outras pessoas. Como que Deus vai abençoar a vida das outras pessoas através de você. Por quê? Porque você é um instrumento de Deus. Porque você tem sintonia com o céu. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Irmãos, é igual eu falei para vocês, irmãos, a igreja lá no começo, a igreja de oração, a igreja de jejum, uma igreja que tinha compromisso com a obediência, meus queridos. Os irmãos subiam no altar, oravam, milagre acontecia, Deus operava maravilha. Por quê? Porque é um povo que viveu uma vida de oração, o povo que viveu uma vida diferente. Hoje é diferente, por quê? Porque não ora. Hoje é diferente, por quê? Porque não jejua, porque não sabe mais estudar na Bíblia. Quando vai pegar, não lê mais a Bíblia, fica pegando referência na internet, fica pegando referência, fazendo cruzadinha de palavra pela internet. Por quê? Porque não sabe, são pessoas de mente vazia. E mentes vazia é a oficina do diabo. Então nós temos que estar cuidando, nós temos que estar a nossa mente ocupada com meditando a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, revestindo do poder de Deus, vivendo uma vida de jejum, uma vida de consagração, para que nós possamos estar com a nossa mente ocupada e a sintonia celestial venha estar sempre na nossa vida. Porque, mais uma vez eu digo, por quê? Porque muitas das vezes Deus vai te usar de maneira tão gloriosa, às vezes você mesmo. Eu acredito que tem muitos irmãos e irmãs que já passou por essa experiência. Às vezes, de repente, você está passando por uma luta, por uma provação, aí vem uma pessoa conversar com você e de repente você não está naqueles dias legal de dar um conselho, mas parece que é o dia que Deus mais te usou para poder falar com a pessoa. Aquela pessoa foi embora, foi feliz, foi transformada. Por quê? Porque Deus te usou. Mas por quê? Por incrível que pareça, você está passando luta, você está passando prova, mas você está com a sua vida em oração, você está com a sua vida na presença de Deus, e Deus então tem prazer de estar te usando para poder abençoar a vida de outras pessoas. Não é verdade? Eu acredito que tem muitas pessoas aqui no nosso meio que está em nome de Jesus ouvindo aqui essa mensagem, que já passou também por essa experiência, né? Então não é diferente. Nós devemos estar, meus queridos irmãos, em oração constantemente, por todo mundo, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Não tem como nós pegar, tá ali muitas das vezes orando, buscando a Deus, e tá com o nosso coração magoado, tá com o nosso coração machucado, vocês entenderam? Por quê? Porque não tem como Deus abençoar. Mas só que se nós abrirmos nosso coração, se nós começarmos a entregar nossa vida 100% para Jesus, viver uma vida de oração, vocês vão ver o milagre acontecer. Por quê? Porque estamos em sintonia com os céus. Vamos estar em sintonia com o Senhor. E a gente dá uma sequência aqui, temos que ver aqui também na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim também aqui no livro de Tiago: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e pode muito em seus efeitos. Seja só, meus queridos, a própria Bíblia aqui está dizendo que nós devemos confessar que nossos pecados. O homem de Deus, irmãos, a pessoa de Deus que vive na presença do Senhor em oração, uma pessoa que é realmente diferente, ele é humilde. Se ele sentiu que cometeu alguma coisa de errado, ele vai lá pedir perdão para a pessoa.
conforme aqui a Bíblia está dizendo. Portanto, confesse os seus pecados um pelos outros e orem uns pelos outros. Ele vai chegar na pessoa, por quê? Porque ele é um homem de oração. Ele sentiu no coração dele que ele errou. Puxa, né? Eu fui ignorante. Puxa, né? Eu fui grosso. Puxa, né? Eu falei uma palavra sem pensar, sem querer, né? Aí ele vai lá, ele vai pedir perdão, ele vai pedir a misericórdia. Ô, meu irmão, você me perdoa, você me desculpa. Por quê? Porque ele tem, a pessoa que vive na presença de Deus, tem o amor de Deus na vida dele. Ele errou, ele pecou, ele falhou, mas ele soube se humilhar. Ele soube. E aqui a Bíblia está dizendo que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ele vive na presença de Deus, ele sabe que ele cometeu. Por quê, irmãos? Nós não somos perfeitos. Se nós fomos perfeitos, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós na cruz. Nós somos falhos. Aí o que ocorre? Jesus veio, morreu por nós, nos deu a oportunidade de perdão. E hoje o que acontece? Nós temos que lutar pela perfeição. Nós não somos perfeitos, então nós somos falhos. Poxa, eu pequei. Vai lá, pediu perdão e junto vai se abraçar, vai orar. E aí a Bíblia está dizendo que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Então, meus queridos irmãos, vale muita importância da igreja, o povo de Deus. Nós vivemos uma vida, meus queridos irmãos, de oração, obedecer à palavra de Deus. Irmãos, o homem, a mulher, quando eu falo homem, eu falo para os dois. O homem e a mulher que não ora, o homem e a mulher que não busca a presença de Deus é uma pessoa enganada, presa fácil. O diabo faz o que quer. Não é à toa que nós estamos vendo, meus queridos irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que outrora atrás eram uma bênção, hoje é um escândalo, hoje é uma desonra. Por quê? Porque não quer mais viver uma vida de oração, não quer mais ter uma sintonia com Deus. Amém? Meus queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa cada vez mais falar no seu coração, que o Espírito de Deus possa fluir rios de água viva sobre a sua vida. Que a graça, a paz, a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus vos abençoe, abençoe o teu lar, a tua família. Que aonde você colocar as plantas dos seus pés, cada um de vocês, o Senhor Jesus possa estar presente abençoando.